E qualquer interpretação que não estiver conforme ao cumprimento daquilo que Deus prometeu, há que lançá-la fora e ficar com a interpretação que Deus dá, que é o cumprimento do que Ele prometeu. O Elias que tinha que vir se chamava João, mas o ministério era o ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo. Mas não o puderam reconhecer, porque eles tinham suas próprias interpretações daquilo que Deus havia prometido. E Deus não tem a ver com as interpretações que as pessoas dão. Aquilo que Deus prometeu, Deus tem a ver com o que Ele prometeu. E quando chega o tempo, tem que cumprir o que Ele prometeu. Estejam de acordo ou não estejam de acordo, os grandes sábios em assuntos religiosos deste mundo e das religiões, ou religião hebraica, ou a religião cristã. Sendo assim, Deus não pode pedir permissão para os líderes religiosos para cumprir o que Ele prometeu e perguntar a eles: está bem assim que eu cumpro assim dessa forma? Como vocês o têm interpretado aí? Para cumpri-lo da forma que vocês têm aí. O que veio primeiro? O pensamento, profecia, pensamento de Deus expresso em forma de profecia? Ou a interpretação que os teólogos deram? Primeiro veio o pensamento de Deus quanto ao que Ele ia fazer e a forma em que Ele o ia fazer. E então foi profetizado através dos profetas de Deus. Portanto, o que vem primeiro permanece para sempre. E o que chegou a ser as interpretações, isso é tirar. E a interpretação correta é a que Deus dá quando Ele cumpre o que Ele prometeu. O cumprimento do que Ele prometeu é a perfeita interpretação do que Deus prometeu. E qualquer interpretação que não estiver conforme ao cumprimento daquilo que Deus prometeu, há que lançá-la fora e ficar com a interpretação que Deus dá, que é o cumprimento do que Ele prometeu. Mesmo que não enquadre com a interpretação que havia sido dada pelos grandes sábios e entendidos deste mundo. Bem disse Jesus em São Mateus capítulo 11, versículos 25 em diante, quando disse: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Nem ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus escondeu todas estas coisas da primeira vinda de Cristo. As escondeu dos sábios e entendidos. E mesmo que aquelas profecias ali se cumpriram, não as conseguiram ver. Estavam escondidas dos sábios e entendidos. Ou seja, estava escondida toda aquela profecia, o cumprimento dela, tudo estava escondido do entendimento teológico dos grandes sábios em divindade, em teologia da religião hebraica. E se Deus escondeu dos sábios e entendidos, dos teólogos e doutores de divindades, dos grandes líderes religiosos da religião hebraica, escondeu o mistério da primeira vinda de Cristo, a pergunta é: Deus também esconderá o mistério da segunda vinda de Cristo dos sábios e entendidos em teologia, em assuntos religiosos da religião cristã? Se o fez lá, em sua primeira vinda, não resta dúvidas de que o fará em sua segunda vinda.
Pois se não o fizer, então teria que pedir perdão para os sábios, religiosos, teólogos e doutores em divindade da religião hebraica, lá do tempo de Jesus.